Show de bola, pessoal. Então vamos agora colocar a mão na massa e começar a trabalhar dentro do Power BI. Se você ainda não tem o Power BI instalado no seu computador, não tem problema nenhum. Aqui nessa página do mini curso, você vai encontrar um botão escrito como instalar o Power BI e aí, clicando nesse botão você vai ser direcionado para um vídeo onde eu explico você a como baixar o Power BI e instalar de graça no seu computador, tranquilo? Então instala o Power BI, baixa os arquivos da aula, porque eu vou disponibilizar também num botão. Você vai ter dois arquivos, um arquivo em Excel, que a gente vai usar, e um arquivo de Power BI. É importante que você baixe os dois para acompanhar as aulas, tudo bem? Então, antes de mais nada, eu quero te apresentar qual é a cara do Power BI e como que funciona. Quais são os passos que a gente precisa seguir para conseguir chegar num dashboard, num relatório dentro do Power BI. Vamos lá. Então, quando você abrir um Power BI em branco, se for começar a trabalhar nele, ele vai estar vazio. Então, a primeira coisa, o passo número 1 é você conseguir importar bases de dados, ou seja, você trazer informações, trazer tabelas que estão em algum lugar. Podem ser tabelas que estão no Excel, podem ser tabelas em banco de dados e SQL, pode ser tabelas da web, enfim, você pode trazer informações, dados, tabelas de onde você quiser praticamente, tudo bem? Então esse é o primeiro passo. Logo depois que você importou as informações, normalmente elas vão vir um pouco bagunçadas, elas vão vir um pouco confusas e a gente vai tratar essas informações. Então, se tiver alguma coisa um pouco bagunçada, a gente vai arrumar. Se tiver alguma informação errada, a gente vai ajeitar ela para ela ficar certa. Então, o segundo passo, a gente, assim que a gente importar, tratar essas bases de dados, que a gente vai fazer isso também, beleza? Depois que a gente tratar as bases de dados, aí é o seguinte, você vai ter que entender aqui comigo como que funciona o Power BI, qual que é a cara do Power BI. Vamos lá. A primeira guia que a gente tem aqui no cantinho esquerdo, repara que são 3. 1, 2, 3. A primeira guia, se eu passar o mouse, é uma guia chamada relatório. O que é essa guia chamada relatório? É a guia do Power BI, onde a gente vai fazer os dashboards, os gráficos, os relatórios, todos vão ficar aqui dentro dessa guia relatório. A segunda guia que a gente tem aqui do lado, no meio, se eu clicar aqui e passar o mouse, ó, cliquei, é uma guia chamada dados. Essa guia chamada dados é uma guia onde eu vou conseguir visualizar as tabelas que eu trouxe aqui para dentro do Power BI. Então esse aqui é um exemplo onde a gente vai trazer nesse mini curso uma tabela que está no Excel para trazer para o Power BI e montar um dashboard de vendas, montar um relatório. E aqui dentro dessa guia dados a gente vai conseguir ver as tabelas meio que como se fosse uma cara de Excel. Você consegue ver as informações que você tem, as colunas, você consegue ver as linhas, todas as informações vão ter aqui para você conseguir visualizar de forma prática. Tranquilo? Então segunda guia, dados. A terceira guia é uma guia chamada modelo. E aí, qual que é o objetivo dessa terceira guia chamada modelo? Nessa guia chamada modelo, é onde a gente cria, dentro do Power BI, o que a gente chama de relacionamentos entre tabelas. Relacionamentos entre tabelas é o seguinte, eu falar para o Power BI, olha, Power BI, imagina que eu tivesse aqui não só uma tabela de vendas, mas tivesse uma tabela de vendas e várias outras tabelas. Os relacionamentos entre tabelas é eu falar para o Power BI que eu quero juntar informações de duas ou mais tabelas dentro de um único relatório, dentro de um único dashboard. Então, por exemplo, às vezes você tem uma base de vendas, mas você tem uma outra base com as informações dos clientes, ou então uma outra base com as informações dos funcionários da empresa. Então, são tabelas que se complementam, e aí você vai pedir para o Power BI relacionar essas duas tabelas ou mais tabelas, e aí você vai conseguir juntar essas informações de duas ou mais tabelas dentro de um único relatório, tudo bem? Mas o nosso foco aqui, por enquanto, não vai ser fazer relacionamento, vai ser nosso foco aqui, trabalhar com uma base para a gente conseguir montar o nosso dashboard, tudo bem? Então, primeira coisa, importamos e tratamos as bases de dados. Segunda coisa, quando você for trabalhar com muitas tabelas, você vai relacionar as tabelas entre si, ou seja, complementar as informações. E o terceiro passo vai ser você montar os gráficos e dashboards, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir o nosso arquivo de Power BI em branco, então o arquivo que eu disponibilizei aqui para você, você baixa ele e vamos começar a abrir ele, tudo bem? E só um detalhe, é importante que você baixe o arquivo em Power BI que eu disponibilizei para você e não abra um arquivo qualquer, não abra um arquivo do zero do Power BI no seu computador. Só porque no arquivo que eu disponibilizei para você, eu deixei algumas coisinhas prontas para a gente já poder ter mais opção aqui para trabalhar nos nossos relatórios. Então, baixa o arquivo de Power BI que eu disponibilizei junto com o arquivo de Excel. Então já faz o download da planilha e eu te vejo na próxima aula.